Olá, amigos comportores, espero que esteja tudo bem com vocês nesse início aí, nesse preparo de campanha. Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 17 de junho, então provavelmente a maioria de vocês aí está em treinamento, então está começando agora seu trabalho aí na cidade onde vai trabalhar. O motivo desse vídeo é porque eu apresentei uma palestra no dia 8 de junho, no último treinamento do IDEC ali na FAAMA, e nesse treinamento eu tive a oportunidade que o pastor Jefferson, que hoje tem liderado de forma muito positiva, tem sido uma ótima administração ali à frente do IBEC. E nós falamos na ocasião sobre as finanças do colportor, o colportor e o controle financeiro durante a campanha, de forma prática ali, quais são os princípios que regem tudo. Eu não vou, nesse vídeo aqui, comentar muito nas lições, os princípios, a Bíblia, o Espírito de Profecia ali, mas eu vou aqui me deter no ponto que, naquela ocasião, a internet, por uma intercorrência com a internet, nós acabamos não conseguindo mostrar a planilha, a ferramenta de controle financeiro ali, para que você consiga, então, utilizar, tá bem? Essa é uma planilha que eu desenvolvi, eu criei, desenvolvi ela e fui melhorando ao longo das campanhas, ao longo dos anos ali. E hoje ela está no Google Docs por conta de praticidade, o Google Planilhas, na verdade, ou Google Sheets. E para que você utilize ela de forma prática, estando no campo, tudo, você pode acessá-la pelo link que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo. E aí você pode acessar por meio desse link. Eu vou colocar aqui um vídeo agora para que você veja. Assim que você clicar no link, você vai entrar com a sua conta do Google ali. E o que você vai fazer quando você acessar a planilha pela primeira vez. Então, deixa eu dar play aqui no vídeo, acho que vai aparecer aqui, isso. Então, você precisa baixar esse aplicativo aqui no seu celular, o Google Planilhas, ou Google Sheets, e o que acontece? Quando você entrar no link, você clica no link aí, você entra com o seu e-mail, e quando abrir a planilha, você não vai poder editá-la, você não vai poder editá-la, então você percebe que ela vai ter as abas ali abaixo, mas você não vai poder editá-la. Então, o que você vai fazer? Você vai apertar naqueles três pontinhos ali em cima, tá certo? Você clica nos três pontinhos e quando você clicar, você vai ter a opção de fazer uma cópia. Tá vendo essa opção aqui que eu estou marcando? Fazer uma cópia. Ou essa opção pode estar logo no botão de baixo, que está compartilhar e exportar. E aí você faz uma cópia, você clica em fazer uma cópia, dá o nome do arquivo e clica em OK, que aí você vai poder então editar a sua planilha. Essa aí somente você vai ter acesso a essa cópia. E aí quando você pegar ela, você vai poder então apagar os dados que estiverem ali, zerar tudo e começar a fazer então os seus registros na planilha. Em todas as abas você vai poder fazer essas edições aí, tá bem? O que eu quero mais mostrar para você nessa imagem ainda aqui do celular é o seguinte. Eu gosto de utilizar essa ferramenta que é das notas do celular. Eu coloco ali na frente, na tela inicial, mas é opcional o seu. E aí, todos os dias, eu vou fazendo os registros meus do campo ali. Então, por exemplo, você vai ver que tem uma seção aqui, a primeira parte. Eu faço o registro das horas de trabalho. Deixa eu dar o play aqui. Eu faço o controle das horas de trabalho por ele. Eu vou registrando ali quando eu paro, quando eu volto. O controle de ofertas. Então, eu dei uma oferta para a dona Maria. Nessa oferta eu já coloco entre parênteses. Vendi um sucos e shakes, vendi uma revista do nosso amiguinho, enfim. Aí eu vou fazendo esse controle. E eu boto o valor ali também. E tem uma terceira parte que são os gastos. Então eu gastei R$ 15 com almoço. Eu gastei R$ 20 de Uber indo para uma empresa Y. Eu gastei R$ 15 de Uber voltando da empresa para o local onde eu estou alojado. E aí eu vou fazendo esse controle. Por quê? Porque quando eu estou no campo, normalmente eu não mexo na planilha. Vai ficar a seu critério, mas eu não mexo. Então eu vou fazendo esses controles assim, que fica mais prático, mais rápido, enquanto eu estou no campo. E aí quando eu chego à noite, aí eu vou e passo tudo para a planilha. Mas para isso você precisa fazer um bom controle, um bom registro aí, tá certo? Então eu faço dessa maneira, utilizando
esse aplicativo de notas. Mas tem um outro aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de usar o To Do, Microsoft To Do. Ele é gratuito também, tem uma versão gratuita. Eu deixo ele na frente e ele é o que eu faço eu uso para fazer os controles, os lembretes. Então, visitei uma mulher, ela disse que quer que eu volte outro dia, e aí eu coloco ali, então, eu registro, né? Pedido para a senhora Maria, o que que ela quer? Ela quer um sucos e shakes, anoto o celular dela e eu também vou colocar ali o endereço dela e outras informações mais que você achar relevante. Você pode fazer e anotar aí. E logo na parte de baixo você vai colocar uma data para que você honre esse compromisso, qual a data que ela pediu, a data para entrega do pedido. E aí você também tem a opção de colocar do lado, aí onde tem esse sininho, quando é que o aplicativo vai te lembrar sobre isso, tá certo? Então você tem esses controles aí. E aí você deixa, ele vai ficar sempre aparecendo na tua tela. E quando chegar no dia, ele vai emitir uma notificação a mais para te lembrar. Então, são ferramentas que eu utilizo para o controle no dia a dia, controle de gastos, para anotação dos gastos no bloco de notas, quantas ofertas eu dou, as vendas ali, e à noite eu passo para o Google Planilhas, que eu vou mostrar agora aqui para você. Então, eu vou agora diminuir aqui o tamanho do vídeo para que você veja melhor aqui comigo a planilha. Espero que esteja saindo normal aqui o volume. Então, deixa eu só fazer um teste para saber se o volume está saindo. Então, tá tudo certo. Então, vamos lá. Você entrou aqui na planilha a primeira vez e você apagou os dados que estavam ali registrados. Deixa eu apagar isso aqui. É importante que você mexa, apague, então utilize somente as partes que estão em branco. As partes que estão aqui em amarelo, ou de outra cor, ou então laranja, vermelhinho, aqui verde, não mexa nelas porque são fórmulas. E se você mexer, você pode acabar alterando alguma fórmula ali e a planilha e aquela célula não vai funcionar como deveria. Então vamos lá. Essa planilha ela é dividida em 4 partes, tá certo? Aqui você vai ver. Então é extrato pessoal, controle de vendas, o teu relatório diário e as retiradas que você faz no caixa da campanha, tá bem? Então ela possui essas partes. Falando brevemente sobre cada uma dessas partes, aqui é o teu extrato, ou então eu chamo também o dashboard financeiro seu ali. De início, ele tem 3 partes aqui acima, na parte superior. A primeira delas é quanto você tem em mãos. Então, se você quiser consultar quanto você tem para almoçar hoje, ou então para pegar um Uber, você entra e observa aqui nessa primeira parte do lado esquerdo, no canto superior. Você tem uma segunda parte aqui em cima ainda, que é a seção dos credores. O que são os credores? É de onde vem o dinheiro que você está gastando. Então, cada gasto que você fizer durante a campanha, ele vai ter uma origem. O dinheiro que você vai utilizar para aquele gasto, ele vai ter uma origem. Seja a sua carteira pessoal, seja um adiantamento da campanha, ou então seja aquilo que você conseguiu, o dinheiro que você conseguiu proveniente da venda de revistas. E a terceira seção é formada pelos gastos por categoria. Então, eu fiz aquilo que eu acredito ser os gastos, as categorias de gastos mais comuns entre os colportores. Então, todos os colportores precisam se alimentar, precisam se transportar no local onde eles estão trabalhando, pegar um ônibus, pegar um Uber. Gastos pessoais, você vai comprar o seu material de higiene, quem sabe um barbeador para fazer a barba, ou algo do tipo assim. Ou então uma, um protetor solar. Então você vai gastar também com equipamentos. O que são esses gastos com equipamentos? Crédito no celular para utilizar a internet, que você vai precisar constantemente. Você vai precisar, quem sabe, imprimir algumas fotos para colar no seu quadro de honra. Então são os equipamentos que você vai utilizar. Podemos dizer também que é uma questão de você vai precisar comprar um sapato, talvez seu sapato tenha rasgado e você precisa de um sapato para trabalhar, então é o equipamento que você vai utilizar para comportar ali durante a campanha. Social é aquilo que de repente a tua campanha for fazer a mais, vai ter um dia do comportor, vai ter um amigo secreto, e você comprou um presente surpresa ali para presentear alguém, algo que a campanha está proporcionando.
E aí você vai ter também ali passagem. Eu separei isso aqui da aba de transporte, que a passagem aqui seria a passagem aérea para você ir da sua faculdade até o local da campanha, ou então uma viagem que você precisou fazer de ônibus até o local onde vai ocorrer a campanha. Então aqui é um gasto com passagem nesse sentido. Aqui ajuste de quebra de caixa é algo que espero que você não precise usar. Isso aqui é para o caso de você ter esquecido de fazer um registro e aí você já fez toda uma auditoria e não localizou a diferença que está entre a tua conta no banco e o teu controle na planilha. Essa diferença você vai fazer um ajuste de quebra de caixa ali, tá certo? Caso você tenha mais dúvidas, é, você pode pesquisar no Google aí o que é um ajuste de quebra de caixa que ele vai conseguir te explicar direitinho. Eu não vou falar aqui para tentar reduzir ao máximo o tempo desse vídeo, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Ó. Nessa parte de baixo é onde você irá fazer o registro de cada centavo que entra ou que sai na tua planilha. Então vamos fazer um teste aqui. Então hoje, dia 17 de junho, você teve um gasto comprando, na verdade você precisou almoçar, então você coloca almoço. Eu gosto de relatar, de descrever bem o que eu almocei. Então eu comi um prato feito, por exemplo, de feijão, arroz, salada e carne de soja. Pronto. Esse almoço, quanto foi que eu gastei? Eu vou colocar aqui na parte gastos, aqui, tá? Então, foi um gasto que eu fiz ali no dinheiro, que eu gastei nesse almoço, R$ 18, tá certo? Então, já saiu aqui R$ 18. Percebe que ainda não houve nenhuma alteração aqui em cima. Mas, quando eu puser aqui, olha, a categoria alimentação, note que veio para cá os R$ 18. Na parte de credores também não teve nenhuma alteração. Mas quando eu puser aqui, ó, que foi um gasto que saiu da minha carteira, então já mudou aqui para minha carteira. Se foi um gasto que o dinheiro eu utilizei foi um adiantamento da campanha, aqui está. Ou se foi um gasto que saiu de dinheiro que veio da venda de revistas, eu coloco aqui, tá certo? Então vamos supor que esse foi um dinheiro que eu utilizei da minha carteira pessoal. Então eu gastei R$ 18 da minha carteira pessoal. E aqui eu vou dar uma ênfase que eu falei no treinamento e eu vou repetir para você. O comportor ele precisa ser autossustentável financeiramente. Então ele precisa se autossustentar. Como assim? As revistas que você vai vender no campo, elas têm que sustentar você, a tua alimentação, o teu transporte, os gastos básicos ali. Nós temos que desmamar, vamos usar esse termo, quanto antes dos nossos familiares, pai, mãe, parar de ficar pedindo dinheiro deles. Nós temos que parar de ficar dependendo do nosso próprio dinheiro, que é aquele dinheiro que nós tínhamos antes de começar a campanha de comportagem, ou parar de ficar pedindo adiantamento da campanha. Porque o ideal é que o comportor ele se sustente ali enquanto ele estiver no campo, tá certo? Claro que imprevistos podem acontecer, mas em via de regra, o ideal é que ele seja autossustentável, tá bem? Então vamos supor, você fez esse gasto aqui, e aí, quando foi depois do almoço, você teve que pegar um Uber, dia 17 de junho, você teve que pegar um Uber, alojamento, para empresa Y. Então você foi fazer ali uma oferta na empresa Y. E esse gasto de Uber foi R$ 15. Você gastou ali mais R$ 15. Aí você vem, ainda não houve nenhuma alteração aqui em cima, você coloca transporte, aí você vai colocar que você gastou isso também da tua carteira pessoal. Foi mais um empréstimo que você fez. Chegando lá, ainda no dia 17, chegando nessa empresa, você fez uma venda. Então você vendeu para o Rafael, e foi uma venda para Rafael na empresa aí, nessa mesma empresa, e você vendeu sucos e shakes, mas mais revolucione seu futuro. Então, com essa venda, vamos supor que você vendeu aí, foi uma venda aí de R$ 605 que você fez com esses dois livros. Beleza, então, aí você vem aqui, você vai registrar isso aqui como uma receita, certo? E você vai registrar também como sendo uma venda. Feito isso, você percebe que como entrou um valor, você tem em mãos R$ 605, aqui vai fazer esse espelho. Só que
Esses R$ 605 foi uma venda no cartão de crédito. E quando é uma venda no cartão de crédito, você não pega o dinheiro, ele já vai sendo automaticamente enviado lá para a conta da União, do CELS, e aí o caixa, depois você vai ter que mandar o comprovante, enfim. Mas aí você vem aqui nessa terceira coluna, que é a coluna de depósitos. Quando é cartão de crédito, automaticamente já vai para cá. Olha. Você tem que colocar 605 também em depósito aqui que você fez. Então você continua sem dinheiro nenhum. Mas esse mesmo senhor Rafael aqui, da empresa Y, você vendeu para ele também uma revista Nosso Amiguinho. E essa revista você vendeu por R$ 35, certo? Esses R$ 35 você não deposita, porque é o valor que você vai precisar para quê? Para que você pegue um Uber, se alimente, compre alguma coisa. Então, esse aqui é o dinheiro que vai manter você autossustentável. E aí que você também vai pegar e colocar como uma receita, mesma data, receita, venda. Pronto. Aí você vai fazendo esse controle. E aí depois, o que você fez? Você ainda no dia 17, vamos supor, isso aqui é só um exemplo mesmo, claro que você vai trabalhar muito mais do que isso, nós esperamos, mas você vai colocar aqui que você pegou um Uber de volta da empresa Y para alojamento. E aí você vai colocar, aí você gastou aqui, vamos colocar primeiro aqui para você ver a diferença ali em cima, a correndo a mudança. Então, você gastou mais R$ 15 para voltar. Aí você vem aqui, coloca que foi um transporte, e você coloca que foi um dinheiro que agora sim saiu de venda de revista. Observe que eu vou colocar aqui revista e vai mudar aqui em cima. Não vai mais ficar 35, tem que ir para R$ 20. 35 menos 15. Então, revista. Então, aqui está. Você voltou para o alojamento, finalizou o dia e você sabe, quando olha na planilha, que você tem R$ 20 em mãos. Então, aqui está. É dessa forma que você vai fazer o seu controle. Por que isso aqui tudo é importante? Primeiro, para que você saiba quanto você pode gastar com cada categoria, cada situação ali no dia a dia, mas também é importante para que você consiga saber no final da campanha quanto que você custou. Então, quanto é que você gastou com alimentação? Quanto que você gastou com transporte nesses um mês e meio, 2 meses de comportagem? Quanto que você gastou com equipamento, com passagem, com gastos pessoais? Enfim, aí você vai ter todo esse extrato, esse raio-x financeiro seu enquanto comportor. E você também vai saber quanto que você gastou de empréstimo de você mesmo, da tua carteira pessoal, para que você conseguisse se manter ali nos primeiros dias, enquanto você ainda não tinha feito nenhuma venda. E aí no final da campanha, quando você pegar o teu lucro ali, quando você fizer o seu acerto, você então vai saber quanto que você tem que devolver para si mesmo. É importante você saber disso, porque dessa maneira você vai saber o quanto que você realmente lucrou, qual é o teu lucro final real, e não apenas o teu lucro bruto ou líquido, mas quanto é de fato o teu lucro final real. Entendido? Então, essa é a importância. Então, nós temos que fazer esse controle. Então, eu acredito que ficou bem claro aqui. No final, aqui na parte de baixo da planilha, você observa que existe ainda, aqui, deixa eu voltar, aqui, vou deixar naquele tamanho mesmo. Então, aqui abaixo existe um espelho. Então, quanto que entrou no total, quanto que saiu de gasto no total e o quanto que você depositou no total. E você vai ter um saldo total, que é o quanto que você ficou no verde, digamos assim, o quanto que entrou e o quanto que saiu, vai fazer esse cálculo matemático aí. Agora, quando nós vamos para o controle de vendas, essa é uma outra parte bem importante da planilha, o controle de vendas aqui. Então, vamos usar o exemplo da venda que você fez para o Rafael. Então, o Rafael você vendeu 3 materiais, um sucos e shakes, você vendeu um Revolucione e você vendeu uma revista do Nosso Amiguinho. Dessa forma, você vai inserir aqui a data, dia 17 de junho, aqui. Então você vai colocar aqui Rafael, empresa Y. Você vendeu para o Rafael 3 materiais, então aqui está cada um. O contato dele, isso aqui é importante, na vez que eu conversei e mostrei esse material para o pastor Jefferson, sua planilha, ele sugeriu incluir
o número de contato do cliente para que você sempre consiga manter um contato quando precisar ali. Então você coloca ali o número dele, mantém aqui o contato, certo? Aí você coloca, você vendeu uma quantidade de cada material. Na parte de materiais você vai poder selecionar. Aqui você vai selecionar um sucos e shakes. Você vai selecionar um Revolucione Seu Futuro, Revolucione Seu Futuro. E você vai selecionar uma revista do nosso amiguinho. Preste bem atenção porque aqui são apenas registros. E você vai ter aqui, ó, revista avulsa, revista nosso amiguinho. Observe que quando você insere aqui o material, automaticamente aparece o custo unitário dele e o dízimo unitário dele, de acordo com a tabela que o Cells encaminha para você, para os comportores, para cada campanha. Então é importante, por isso que é importante que você não mexa nos dados dessas duas colunas, porque eles são dados feitos com base em fórmulas, certo? E aí na parte de valor recebido, você vai inserir o valor o valor que custou para o cliente cada material. Então, quanto que custou os sucos e shakes? Ah, os sucos e shakes custou R$ 390. Ah, o Revolucione Seu Futuro custou R$ 205. Ah, e a revista Nosso Amiguinho custou R$ 35 ali. Não vai dar exatamente o valor que eu pus lá na outra planilha, mas isso aqui é para exemplo. Vamos supor que, e como essas duas primeiras vendas aqui, eu vou colocar aqui para ficar 605 reais. Então, falta R$ 10. Então, aqui ficou 215. Agora sim. Esse material aqui, como foi no crédito, então foi no crédito em 10 parcelas. Observe que já vai aparecer automaticamente a taxa, de acordo com as especificações da taxa dos céus, de acordo para o número de parcelas. E você vai ter quanto que te custou a taxa em reais, em dinheiro mesmo. Então aqui também foi na mesma passada no cartão, R$ 10, 10 parcelas. E essa aqui foi a taxa que foi cobrada para cada livro, cada manual que eu vendi ali. A revista eu vendi no Pix. Como é no Pix, não vai ter taxa, nenhuma porcentagem de taxa, e também não vai ter como não tem nenhuma taxa sobre o valor que ele me pagou, também não vai haver nenhum desconto dentro do valor que eu recebi. E essa última parte aqui é a parte mais legal, digamos assim, é tudo automático. Então você vai ter a coluna que vai te dizer o custo total de cada venda que você fez. O que é esse custo total? Esse custo total calcula o valor que você recebeu por aquele item, aquele material, subtraindo o custo dele, o custo unitário dele. Quando você vai para o dízimo total, é porque, na verdade, esse custo total é o valor recebido menos o custo unitário. Isso multiplicado pela quantidade, certo? O custo unitário é o valor de um material. O custo total é o valor de um material multiplicado pela quantidade que você vendeu. Então, se você vendeu 3 sucos e shakes, aí você põe aqui 3, e bem aqui em custo total já vai ser alterado. Quer ver? Olha, 3, aí você observa agora aqui para custo total. Mudou. Viu que mudou aqui? Então, esse aqui foi o custo total desses 3 sucos e shakes. O dízimo total vai calcular a mesma coisa. É o dízimo vezes a quantidade. Porque lá no teu razão, o dízimo ele é descontado já automaticamente de acordo com a quantidade que você pega daquele material. Se eu peguei um sucos e shakes, vai descontar R$ 19,45. Se eu peguei do caixa três sucos e shakes, vai aparecer para mim ali, também R$ 19,45 multiplicado por 3, tá bem? Então, essa aqui é a coluna do dízimo total. E quando você vai para o lucro bruto é o que você recebeu menos o custo do material, o custo total, tá certo? Então, vamos supor que desses sucos e shakes você tivesse vendido tudo por R$ 1.200. Então, seria 1.200 menos 3 vezes o custo dele, porque foram 3 livros. Então, seria 1.200 menos 583,44. Então, esse é o teu lucro bruto. Mas o teu lucro líquido aqui,
ele vai calcular, é a melhor parte, e é realmente a parte talvez mais importante, ele vai calcular quanto você recebeu por aqueles materiais, já subtraindo a taxa da maquininha, o custo total dos livros e o dízimo total. E realmente vai te dar ali o valor que você saiu do material. Só queria corrigir uma informação, eu acredito que eu confundi. Quando eu falei da coluna de custo total, eu devo ter dito que o custo total era o que você recebeu menos o custo do material. Não é. O custo total é apenas a multiplicação da quantidade que você pegou vezes quanto aquele material custa nos céus, tá bem? Então, só para deixar isso claro aqui. Então, essa é a planilha de vendas, você vai registrando isso aqui direitinho, que vai ser feito bem legal. Só queria dar uma última ênfase aqui na parte de assinaturas. Então, vamos supor que na tua próxima venda você vendeu uma assinatura para Dona Maria. Você me deu uma assinatura de revista, então você seleciona aqui a assinatura nosso amiguinho. Então já apareceu os dados básicos aqui. Ela te fez a assinatura, foi R$ 400, um exemplo. Você vendeu por R$ 400 a assinatura. Ela pagou você no débito, então aqui já fez os cálculos. E só que foi feito com registro. Então aqui é a venda número 2 ainda, esse aqui é apenas uma identificação da venda. No mesmo dia, o que você tem que colocar? Como você fez com registro, ou seja, o frete, então você vai colocar bem aqui, olha, registro da revista do nosso amiguinho. O registro custa R$ 65,70. Então, você vai colocar aqui R$ 65,70. Só que quando você vendeu para ela, você vendeu apenas por 400 e não por 465. Então, você tem que tirar daqui onde está 400, 65,70. Então, você vai colocar aqui 334,30, certo? Porque a soma desses dois aqui vai dar R$ 400. Por que isso? É porque é o seguinte, nessa linha, vai calcular somente o valor da assinatura da revista propriamente dita, porque o material do registro, do frete, ele não vem para você. Ele é lá para os céus, lá para a CPB, para que eles façam o envio. Então você não lucra em cima disso. O teu lucro vai ser em cima unicamente da revista, da assinatura da revista. Então você faz essa diferença para que fique tudo bem limpo aí. Ok? Então acredito que ficou claro. Eu quero falar mais rapidamente aqui sobre o relatório diário. Você vai ser facultativo para você usar ou não essa aba. Eu particularmente uso para que eu tenha um espelho do meu relatório que eu presto para minha liderança aqui onde eu estou comportando. Então meus líderes aqui na equipe Magnânimos, aqui na UCOB hoje, no Mato Grosso, eles me cobram diariamente o que eu fiz. Então eu vou colocar a data, que dia é, se é segunda-feira. Então hoje é dia 17 de junho, hoje é uma quarta-feira. E aí eu vou colocar, se você estudou a Bíblia, a lição, comporta evangelismo, então eu coloco 3/3, eu vou respondendo. É facultativo, você pode usar ou não, se você quiser ou não, fica a seu critério. E retiradas no caixa é o que você vai fazer para fazer um controle dos materiais que você tira no caixa ali. Então, se você foi para a tua cidade em aberto, em algum dia você teve que pegar vários materiais. Então, na retirada número 1, que foi essa data aqui, dia 17 de junho, você retirou 10 materiais desses quatro aqui. Você pegou 10, 21 dias para mudar, você pegou 10, a última chamada, você pegou 10 bifes e você pegou aí 10 coleção do projeto Vencedores. Então, esse aqui vai te dar o custo unitário, vou até colocar aqui também, custo unitário. E aqui vai te dar o total, deixa eu colocar numa cor mais clara isso aqui. E aqui vai te dar o total desse valor que você pegou no caixa, tá certo? Aqui vai ser a multiplicação da quantidade vezes o custo unitário e você vai ver quanto você retirou nesse dia. Tudo bem? Então, eu acredito que deu para compreender bem. Espero que você tenha entendido, espero que seja útil. E essa última aba aqui, você não vai ficar utilizando. Ela vai ficar disponível para você, porque alguns amigos que estão pedindo essa planilha, ela são de diferentes uniões, são de diferentes equipes, da UNOV, da UNB, da UCOB, enfim. E cada céu de união, ele tem seus valores diferentes. Então, eu peguei aqui o título de alguns dos livros mais utilizados aqui onde eu estou trabalhando, e eu fui colocando o custo que diz naquela tabela
e o dízimo unitário de cada item. E é importante que você coloque isso aqui bem correto, bem alinhado, bem exato com o que está constando lá na tabela dos céus. Por quê? Porque aqui essa aba é um banco de dados. E são essas informações que vão alimentar isso aqui, olha. Que vão alimentar o custo unitário quando você selecionar cada um desses materiais aqui. Ah, mas Henrique, eu quero incluir aqui também uma, um material que não está ali, que não está listado. Simples. Então você vem aqui, coloca o número do material. Então você coloca aqui, coloca o valor dele, de acordo com os céus, coloca o dízimo dele e tá tudo certo. E aí quando você vir aqui nas vendas, ele já vai estar aqui embaixo, tá vendo? Teste. E aí você vai, deixa eu só aplicar a fórmula aqui, você não vai precisar fazer isso, eu já vou te mandar tudo certo. Então, automaticamente, quando você selecionar, esse item já vai aparecer para você aqui também automático, tá bem? E também aqui no banco de dados você vai colocar a porcentagem de taxa cobrada a taxa de maquininha cobrada de acordo com o teu CELS. Esses dados aqui estão atualizados de acordo com os CELS aqui da UCOB, onde eu estou comportando hoje. E aí você vai então fazer esse trabalho e vai ficar tudo certo ali para você. Então, amigos, espero poder estar ajudando, espero que essa planilha sirva para você, espero que te ajude aí no seu controle financeiro. E isso tudo é muito importante. Eu finalizo aqui lembrando que o que está escrito na Bíblia, lá no livro de Lucas, quando você tem ali o princípio de que quando alguém quer construir algo, quer construir um edifício, antes se senta para calcular, para planejar, e para que você calcule, planeje, você precisa ser uma pessoa organizada, uma pessoa que tem um controle financeiro, uma pessoa ali já que está seguindo todos os passos para ser bem sucedido nesse aspecto. Então, que Deus te abençoe. Lembre-se que você é um mordomo de Deus e como mordomo, nós reconhecemos que nada do que nós temos é nosso, mas temos que administrar as bênçãos e o recurso aí que Deus está nos concedendo, tá certo? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, você pode me mandar uma mensagem e aí nós estaremos à disposição aí para ajudá-los, tá? Vai estar aqui abaixo o link da planilha para que você, então, consiga utilizá-la, tá bem? Um abraço e Deus abençoe você.